Esse é um vídeo bem curto, só para deixar registrado um sonho que eu tive hoje. Eu imagino ser uma representação metafórica ou literal do inferno. Entendeu? Isso é importante vocês saberem, para vocês pesarem muito bem as atitudes de vocês, para ver se vocês realmente vão escapar de lá, tá bom? Porque vocês estão sendo enganados pelo sistema religioso e pelo que vocês chamam de igreja e chamam de religião, que não bate com a Bíblia. Então, vamos direto ao ponto. O sonho se passou dentro de um esgoto, digamos assim, e tinha várias pessoas magras, esqueléticas, sujas, imundas e suadas. Elas estavam todas em um estado de sofrência, de tribulação mental, espiritual e física. E a partir do momento que elas eram jogadas daquela porta que dava para o esgoto, para dentro do esgoto, elas ficavam lá perambulando, sem sentido, sem direção, só sofrendo, entendeu? E no sonho Deus me colocou na pele de uma daquelas pessoas, me colocou lá, presente naquele esgoto, e tudo que eu queria naquele momento era um segundo, um minuto de descanso, para que eu pudesse descansar, mesmo que naquele estado, só que sem ter que ouvir as vozes daquelas outras pessoas, os gemidos e os sofrimentos e toda aquela perturbação que não acabava. Só que também no sonho eu tive o entendimento de que aquilo não me seria concedido. Entendeu? Então esse basicamente foi o sonho, a parte do sonho que realmente importava. Então esse sonho retrata o lugar para onde todos vocês que não obedecerem ao Senhor Jesus para serem libertos do pecado e correrem para Ele, para serem limpos e santos aqui na terra, irão. É para lá que vocês vão. É para o sofrimento eterno, é para o castigo eterno, porque vocês não quiseram dar ouvidos à palavra do Senhor e porque vocês desprezaram a graça dele, pensando que era uma permissão para vocês continuarem sendo errados, sendo pecadores, sendo desobedientes, porque Deus é amor. Uma perversão da frase que Deus é amor. O amor de Deus, verdadeiro, de acordo com a Bíblia, é o amor de Deus que ainda não te jogou no inferno e que te deu uma chance, pela misericórdia dele, de se arrepender, de obter a verdade, de correr para a verdade, para que você não seja condenado. Mas o caminho da maioria é o caminho de permanecer no pecado, de permanecer no erro e de permanecer nas trevas. É por isso que a Bíblia fala em João 3. Aliás, todo mundo adora ler o 3,16, mas não lê 2 versículos depois, né? Que é o 19 ao 20. E a condenação, ou seja, a condenação para queimar no fogo do inferno para sempre, é a seguinte: que a luz veio ao mundo. Jesus é o representante dessa luz. Ele falou que eu vim como luz para o mundo para que aquele que andasse comigo ou me seguisse não andasse mais em trevas. Então Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens quiseram mais saber do pecado do que andar em santidade ao seguir Jesus. Porque os seus atos eram maus, porque eles eram pecadores, eles gostavam de ser pecadores, eles não queriam parar de ser pecadores, deixar de pecar, deixar de desobedecer e de ofender a Deus através de seus atos. Porque todo aquele que faz o mal, todo aquele que anda em oposição a Deus, todo aquele que peca, todo aquele que é pecador e que não deixa de desobedecer a Deus, ou seja, fazer o mal, isso é fazer o mal, odeia a luz, odeia a ideia de seguir Jesus, odeia a ideia da santidade, odeia Deus através das suas ações, porque as suas ações é que refletem aonde o seu coração está direcionado. Então você pode falar que ama a Deus com a sua boca, mas você pode odiar a Deus de fato com as suas ações, porque são elas que refletem quem você é de verdade. Porque todo aquele que peca odeia essa ideia de Jesus e de santidade e não vem para a luz. Por quê? Porque ele ama aquilo que é contrário à luz, para que seus atos não sejam reprovados. Ele quer continuar no pecado porque ele não quer parar de pecar. Porque se ele fosse para a luz, os atos dele que são reprovados, que são contra Deus, seriam repreendidos e teriam que parar. Então por isso que ele não vai para Jesus, mesmo que ele vá para a igreja, mesmo que ele se ache salvo. As suas ações falam mais do que as suas palavras. Então essa é a condenação. Você não quer ir para Jesus, por Jesus que veio te salvar e libertar de todo o pecado, e libertar de verdade, como ele falou em João 8,36, que se o Filho os libertar verdadeiramente sereis livres, então você vai ficar preso no pecado, você vai continuar servo das trevas e você vai queimar, você vai ser condenado. Tá bom? Em 2 Tessalonicenses, 1, versículo 6 ao 9, é dito o seguinte: ele contrasta as duas criaturas aqui, o salvo e o condenado, visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. Os salvos são atribulados pelas pessoas pecadoras, pelas pessoas carnais, que não querem saber de luz. Porque os salvos correm para a luz e chamam essas pessoas que não querem saber de luz para que elas sejam salvas também. Mas essas pessoas odeiam a luz porque elas gostam das trevas. E não tem como você gostar e servir a dois ao mesmo tempo. Então ou você serve ao pecado ou você serve a Deus. As pessoas carnais odeiam as pessoas espirituais e isso não se reflete, como já falei, apenas por palavras, mas por ações. Elas rechaçam o seu caminho de santidade. E assim elas te atribulam porque você só queria que elas fossem salvas também. E a vós, que sois atribulados, então esses aqui são salvos, descansam conosco. Eles terão um descanso eterno. Porque eles são dignos de Jesus, porque eles correram para Jesus, carregaram sua cruz e largaram tudo que ofendia a Deus. Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus, o que é não conhecer a Deus? Vamos deixar a Bíblia falar. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Então a pessoa que não conhece a Deus não é apenas o ateu.
mas é o, entre aspas, cristão que ainda é pecador. Então, Jesus virá para se vingar de quem não conhece a Deus, de quem não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que os mandou cortar o pecado fora para não ser cortado fora. E essas pessoas serão punidas com eterna destruição, castigo eterno, para longe da presença do Senhor, porque Deus é santo, Ele não tem parte com o pecado nem com o pecador. Ele veio salvar o pecador, mas se o pecador preferiu as trevas, nas trevas ele vai ficar, e da glória do seu poder. Então, examine e analise muito bem o caminho no qual você está andando, porque Jesus falou que existem dois caminhos. Existe a porta estreita e existe a porta larga. Porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. A maioria está indo para o inferno, é isso que Deus está falando. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que a encontram. Eu garanto para vocês que esses poucos não estão nas igrejas de vocês. E que as igrejas de vocês e as tantas denominações, os tantos templos de pedra, fazem parte dos muitos que serão destruídos porque são pecadores, apesar de usarem o nome de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Quem fala Senhor, Senhor é o cristão. Então, lhes declararei, Jesus vai falar para eles: eu nunca vos conheci. Lembra que Deus não conhece pecador? E que pecador não conhece a Deus? Sai de perto de mim, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Sai de perto de mim, seu pecador, porque eu nunca te conheci. Porque eu vim para te salvar e você preferiu continuar nas trevas usando o meu nome em vão. Você achou que dizer era igual a fazer. Mas eu já falei que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, ou você obedece, ou você queima. Ou você está com Jesus, ou você está contra ele. Então, o sonho que eu passei no começo do vídeo foi um sonho bem light em comparação aos sonhos que os meus irmãos e as minhas irmãs já tiveram. Eu tenho, inclusive, um aqui que eu legendei, que fala da tortura real no inferno, entendeu? Demônios, enfim, criaturas abrindo o peitoral de um homem no inferno. E ele sentia aquela dor. E aquilo era um loop eterno. Aquilo não parava de se repetir. E ele gritava de dor. Enquanto isso, os demônios riam da cara dele. E tinham prazer em fazer e causar-lhe aquela dor. Se vocês temessem a Deus, vocês confirmariam essas mensagens direto com ele e perguntariam se aqui, do outro lado da tela, é um maluco falando. É uma pessoa que está inventando moda, ou se é uma pessoa que é realmente do Senhor Jesus, que foi salva por ele e que foi enviada por ele. Os trabalhadores do Senhor passaram por muitas coisas que vocês não têm a mínima noção. Tem uma coisa para a gente terminar, que Jesus fala em Lucas 10,16. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. Por quê? Porque os trabalhadores do Senhor são um com o Senhor. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Você não quer dar ouvidos aos trabalhadores do Senhor? Não é eles que você despreza e que você rejeita. É a Jesus, é a Deus e é a si próprio. Porque a palavra diz o seguinte, em Provérbios 15:32, aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. A partir do momento que você ouve a repreensão, e ouvir não é apenas passar por um ouvido e sair pelo outro, mas é acatá-la, você adquire entendimento, você entende que você estava no caminho errado e você se corrige. Mas se você só ouve e não pratica, você é aquele que construiu sua casa sobre a areia, e no fim, ela caiu e grande foi a sua queda. Estou falando para vocês, esses são os últimos avisos antes das ovelhas do Senhor Jesus, antes da noiva de Cristo, de fato, partir dessa terra. E quem ficar para trás vai conhecer a ira de Deus.